churrasco e você vai ter que estar reformando o seu arranjo o tempo todo. Você observou que enquanto eu falo, eu coloquei aqui a outra, tá? E você vai colocar mais ou menos a mesma distância aqui de uma para outra. Ou seja, se você observar, eu já tenho aqui ó, o tamanho do meu arranjo. Para você vai girar e vai fazer a mesma coisa aqui. Você vai colocar um aqui e outro aqui na distância que você colocou essas duas. Coloquei essa aqui e agora eu vou colocar essa aqui. Por exemplo, olha, essa flor aqui, ela tem o cabo um pouquinho maior do que essas que eu estou utilizando aqui. Só que eu não quero cortar. Por quê? Porque eu posso desperdiçar o cabelo da minha flor. Então eu amasso aqui, tá? De preferência você vem com o alicate e aperta aqui para deixar ele mais fininho e você coloca na sua esponja. É importante que nesse momento você esteja fazendo a divisão das flores. Se você comprar, como no meu caso, o mesmo maço de flores que vem com espécies diferentes, que você já comece a distribuir. Por quê? Para ficar uniforme o tipo floral. Então, olha, coloquei aqui, tá? As flores. Se você observar, agora nós já temos isso aqui, como se fosse um X com a flor que está delimitando a altura. E agora nós vamos começar a fazer a distribuição. Olha, entre essa e essa, eu venho e coloco outra flor. Deixa eu amassar mais aqui para não quebrar a minha esponja. Olha. Coloco e ela tem que seguir esse mesmo modelo aqui, tá? Observe que está do mesmo tamanho. Agora, entre essa e essa, eu vou colocar mais outra. E como eu falei, é interessante que você já comece a distribuir as espécies florais. Então aqui eu já vou trabalhar com outro tipo de flores. Por que eu gosto muito de trabalhar com esse tipo de flor? Que ele vem misturado às espécies florais. Porque olha a diferença aqui, a variedade que eu tenho no mesmo ramo. Eu não preciso estar comprando um monte de ramo diferente para ter um diferencial ali no meu trabalho. A mesma coisa com isso aqui, olha, eu não quero quebrar o cabo, então eu venho e amasso. E aí, de acordo com o que você for colocando, possa ser que no momento que você estiver introduzindo, aconteça do cabo dessa bater nesse cabo aqui central, tá? Dessa aqui já está colocada. Aí você vai procurando a parte que você consegue introduzir sem tocar um no outro. Ou seja, já fiz a distribuição completa aqui entre um e outro, tá? Olha, ele já tem o diâmetro todo terminado, tá? E agora nós vamos continuar fazendo essa parte aqui floral. Ou seja, nós temos aqui, olha, essa parte nós vamos delimitar a altura. Então eu venho aqui entre um e outro, tá? Parte de baixo e a de cima, e eu venho e vou posicionar mais uma flor. Porque se eu já fiz aqui a parte de baixo, agora eu preciso fazer a parte de cima. Nessa parte, giro, pronto, dá para você ter noção aqui, né? Olha como eu estou fazendo. Eu vou colocar mais outra nessa parte aqui, sempre arredondando o meu arranjo. Tá? Esse tipo de arranjo aqui, ele é o tipo de arranjo mais comum que você vai encontrar no mercado, a sua concorrência e tudo mais. Você pode utilizar esse arranjo? Pode sim, eu utilizo muito. Só que aí é bom você dominar as outras técnicas e de preferência você não fazer ele todo de rosa. Porque quando você faz ele todo de rosa, somente de flores rosa, fica muito comum com o que todo mundo tem. Pode fazer. Se ele estiver bem feito, vai agregar muito valor dentro do seu trabalho, tá? Porém, ser diferente, ter a diferença das espécies florais aqui dentro, deixa ele muito mais bonito. E assim, passa a olhar, passa a visão que realmente a pessoa sabe trabalhar com
coloquei aqui, tá? Agora nós vamos fazer esse preenchimento. Você consegue perceber que aqui está vazio, olha. Começou a delimitar essa parte toda e colocamos a parte de cima. Falta esse pedaço, falta esse pedaço aqui. Nós vamos fazer a mesma coisa. Vamos colocar na quina aqui. Observe, olha, que essa está aqui, tá? Vou colocar entre uma e outra. Observe que as flores da própria flor já vem chegando e vai tirando a visão daquela folhagem mais pobrinha que a gente utilizou lá no início. E sempre lembrando do que eu falei para vocês, de ir distribuindo a espécie floral. Você primeiro faz o arredondamento aqui com as flores e depois a gente vem colocando as folhagens mais nobres dentro do arranjo, tá? Até porque elas precisam se sobressair. Você consegue observar que já começou a tomar um preenchimento. Aí agora nós fizemos o círculo, a parte de cima e a outra parte de cima, ou seja, fizemos um círculo e uma espécie de cruz aqui no arranjo. Ficou esse espaço e aqui atrás a mesma coisa, 2 espaços vazios, tá? Você consegue perceber no vídeo. Agora nós vamos fazer esse preenchimento. Nós temos aqui essa parte vazia, aqui. Então eu vou pegar, observe que essa flor está de frente para essa, tá vendo aqui? Olha. Então eu venho no mesmo sentido e faço a minha introdução aqui. A mesma coisa eu vou fazer nesse outro ponto aqui. Vou fazer todo o meu preenchimento, para que eu consiga ir arredondando. Aqui essa parte. Você vai posicionando tudo. E não se preocupe por esses espaçozinhos que está aparecendo, porque depois nós vamos fazer o preenchimento com as folhagens. Posicionar os eucaliptos aqui saindo para trazer um acabamento bem legal. E agora você vai preenchendo, sempre respeitando o limite da saia que você fez. Aqui, nesse caso, eu vou fazer essa florzinha aqui, dessa cor, eu só tenho 3. Essa aqui eu só tenho 3. E aí, quando eu tenho pouca flor de uma espécie, eu opto sempre por centralizá-la, tá? Na parte lateral aqui do meu arranjo, porque ela vai ter uma visibilidade muito maior. Então, nesse caso aqui, eu já vou posicionar essa. Você observa que quanto mais a gente tem espécies florais dentro do nosso arranjo, mais bonito ele fica e fica também com uma aparência profissional muito maior. E aí você vai escolhendo as melhores posições para colocar as suas flores. Você vai treinando o olhar, observando qual a proposta que você quer, e aí você vai colocando. E é possível você perceber que não tem nenhum bicho de 7 cabeças para você montar o seu arranjo e sair na frente da concorrência, porque eu percebo que muitas pessoas têm essa dificuldade, e aí você tem um arranjo bonito dentro do seu projeto, vai valorizar demais. Observe a diferença que começa a ter o meu trabalho. Agora, começar a fazer a aplicação da folhagem de ruscos. E vou deixá-la se sobressaindo um pouquinho, porque ela é uma folhagem nobre e ela vai valorizar o meu arranjo. Então, vou escolhendo aqui as partes que estão vazias, tá? Pessoal, e sobre quantidade, não precisa se apegar a isso, porque o arranjo de vocês vai ter uma variedade muito grande. O que eu aconselho é que sejam sempre coerentes ao tamanho do vaso que vocês vão utilizar. Porque se eu passar uma quantidade aqui, vocês vão ficar refém a fazer um arranjo desse tamanho. E não é isso que eu quero. Eu quero que vocês tenham a técnica e façam de acordo com que vocês, a necessidade de vocês, dado o projeto. Então, vocês precisam ter a coerência de aprender a técnica e ir desenvolvendo o tipo floral. Por exemplo, se eu fosse aqui trabalhar, eu não sei o tipo de flor que você vai comprar, por exemplo. Se eu fosse aqui trabalhar com hortênsias,
eu usaria bem menos flores do que o que eu estou utilizando aqui. Se eu fosse trabalhar com esse arranjo somente dessas rosas que tem um volume um pouco menor, eu precisaria de uma quantidade muito maior. Se fosse com hortênsia, uma quantidade muito menor. Então, o mais importante é que você se apegar à quantidade e à espécie de flor, você se atentar à técnica. Joel, mas se eu for comprar uma florzinha dessa aqui para fazer o arranjo, então, você vai perceber que ela tem pouco volume. Então, quando você estiver comprando, você compra mais ou menos o tipo de flores que dê o volume dessa que você está acostumado. E aí você não conta como 3. Você conta o maço, assim, das flores que você vai utilizar, como uma. E aí você consegue fazer o cálculo geral do seu trabalho. Então, observe a diferença aqui, que a folhagem já começou a agregar dentro do meu arranjo. Comecei colocando aqui pela parte de cima e agora vou trazer para a lateral também. Lembrando sempre de deixar ela se sobressair aqui, porque é uma folhagem nobre e a gente quer que a que é mais bonita se sobressaia. Então, imagina aqui a diferença que esse arranjo está ficando. Qualidade floral boa, um tipo, várias espécies aqui diferenciadas. Nós temos rosa, temos essa daqui que é a peônia, temos porruscos, temos aqui mini margarida, vai entrar o eucalipto, então o projeto ele fica bem mais elaborado. É aquela, como eu mostrei para vocês, da concorrência que só joga a flor assim dentro e não fica o suficiente para o projeto. Joel, eu até consigo fazer um arranjo desse tamanho aqui, mas a minha mesa é muito grande e eu não tenho mais erva para as flores. A mesma técnica que eu falei, sobe o vaso. Não dê volume. Ah, Joel, a mesa é grande, então eu vou pegar um vaso desse tamanho para colocar esse arranjo aqui. Não, não faça isso. É melhor você usar um vaso proporcional e dar a ele volume aqui embaixo, colocando alguma coisa para subir, alguma pecinha que faça o aumento desse vaso. Fica muito mais proporcional do que você fazer ao contrário, tá? Agora eu vou fazer o aplique aqui desse eucalipto que tem um tom de rosa, tá? Se saindo também das outras flores, porque esse aqui já é acabamento, tá? Então, para que tenha um efeito legal, ele precisa se sobressair um pouquinho. Eucalipto é uma folhagem que eu gosto muito, só que é uma folhagem que você precisa ter um pouco mais de cuidado. E ele eu vou mostrar para vocês no cuidado com as flores do módulo bônus, como você pode estar cuidando, tá? Porque o eucalipto ele solta todas essas folhinhas dele aqui. Então, precisa ter bastante cuidado, porque senão ao longo do tempo você vai tendo prejuízo com as flores. Aqui, depois que a gente faz toda essa técnica, a gente vai distribuindo essas flores e folhagens que é de acabamento nos espaços vazios do arranjo, sem segredo nenhum. Você vai colocando onde você vê que tem necessidade e precisa de um ponto de acabamento para que ele possa se sobressair. E aí, como eu estou trabalhando aqui com a esponja floral, e até mesmo com a argila, se ela estiver bastante úmida, você precisa ter mão leve, porque, por exemplo, a esponja aqui, ela pode quebrar se você apertar com muita força. Eu aconselho que mesmo você trabalhando com flores permanentes na esponja, você umedeça, que ela fica muito mais resistente. Eu aconselho sempre que você umedeça para que ela tenha uma resistência ali durante o transporte e tudo mais. E se for argila e ela estiver muito úmida, o que pode acontecer? Olha, eu estou continuando fazendo o preenchimento, ou o eucalipto rosa. E aí o que acontece? Se você trabalhar com a esponja, a argila muito úmida, se você colocar a mão com muita força, a flor ela sai do lugar, ela gira. Então é preciso ter esse cuidado. Quando você for trabalhar com a argila, você não coloca ela muito úmida, tá? Se for necessário, você espera, abre um pouco o plástico que ela vem e deixa a água evaporar um pouco mais. Mas não tem segredo, se for na esponja ou na argila, é a mesma coisa, a mesma técnica de montagem. Você consegue observar que eu deixo o eucalipto
sempre se sobressaindo aqui a pontinha, para que ele tenha um diferencial entre todas as outras.